Fala, meu amigo e minha amiga eletricista, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos ao Método EF2X, ao nosso canal Eletricista do Futuro. E aqui é papo reto para o seu crescimento. Vou falar hoje sobre liberdade, estabilidade financeira. Então, assim, toda pessoa tem sonhos. Seja viajar, seja poder sair para ter uma boa refeição num restaurante, seja morar numa casa boa, independentemente do tamanho do sonho de cada um, não há um ser humano que não deseja ter uma vida confortável, não é mesmo? A liberdade financeira ela pode ser definida como um estágio de tranquilidade financeira que você, eletricista, consegue manter o seu estilo de vida, o estilo de vida que você deseja, sem se preocupar com questões financeiras, boletos, contas, tá? Só para citar aqui alguns exemplos, tá bom? Em outras palavras, é ter autonomia para tomar decisões sem que o dinheiro seja tipo um problema, sabe? Aquele fator decisivo. Putz, eu não vou fazer porque eu acho que não dá, acho que mesmo que ele vai ser sempre considerado, tá? Mas a gente está querendo falar de um outro grau, um grau de liberdade, tá? É lógico que com dinheiro você tem que planejar. A gente vai falar sobre isso durante este vídeo, tá? Então, muito diferente do conceito de independência financeira, que é você não depender mais do dinheiro e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Esse é um outro nível. Então, a maioria das pessoas considera a liberdade financeira como objetivo final e presta pouca atenção às fases que levam até ela. Assim, a independência financeira torna-se uma ilusão. Está muito longe, essa meta é inatingível, é uma utopia. O caminho para a liberdade financeira não é uma estratégia de enriquecimento rápido, ao passo que ela também não significa que você esteja livre da sua responsabilidade de administrar o seu dinheiro, tá? É muito pelo contrário, você tem que ter o controle sobre as suas finanças, que é fruto do seu trabalho, sacrifício e seu tempo. Então, todo esse esforço vale a pena, pois com essa estabilidade você saberá o que você pode gastar. Você vai ter liberdade dentro do seu orçamento para, não, eu quero gastar com isso hoje, eu quero gastar com aquilo, tá? Quando quiser e sem se preocupar com consequências financeiras. Antes de continuar com esse belo tema de hoje, eu peço para você deixar seus comentários abaixo aqui no nosso vídeo. Aproveito também para deixar o convite para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, que aqui é papo reto para você, eletricista, evoluir a sua carreira. Beleza? Bem, vamos lá ao nosso tema, né? Vamos explicar um pouquinho aí sobre liberdade, estabilidade, né? Quais os tipos de liberdade financeira que existem, né? Então, ao conquistar a sua liberdade financeira, outras liberdades que estão relacionadas à estabilidade financeira vêm junto. Então, uma primeira que podemos citar aqui, liberdade de tempo. Quando você conquista uma liberdade financeira, você consegue ter mais tempo para você, pois o tempo que você estava gastando para conseguir dinheiro, você estava ali na batalha, você tem tempo para fazer outra coisa. Tem aquela expressão, tempo é dinheiro, então ela está relacionada exatamente a isso. Com você empregar o seu tempo de maneira inteligente, fazendo com que você tenha o melhor uso do seu tempo. Então você pode trabalhar no horário que você quiser, tirar as pausas e férias quando você quiser, desde que, assim, é importante isso, tá, gente? Que você tenha um planejamento eficaz e que respeite ali o seu dia a dia, as suas demandas, os seus prazos de entregar serviços para o cliente e tudo mais. Um segundo ponto aqui é a liberdade geográfica, liberdade de
localização de onde você está. Então, você pode também ter um poder de escolher o local onde você deseja estar, onde você deseja trabalhar. Então, você vai estar num nível ali de livre de qualquer exigência de se fixar num único ambiente, tá? Hoje em dia, ainda mais com internet, com a facilidade de mobilidade, você pode, inclusive facilidade de você alugar um local, um Airbnb, você ter um transporte tranquilo, aplicativos, então as coisas estão mais conectadas. É claro que tem todo um outro lance de outros temas que a gente traz aqui, de planejamento, localização, você ser conhecido na sua cidade e tal. E aí você vai ter que refazer esse trabalho todo novamente, mas se você já atingiu uma liberdade financeira, uma estabilidade ali, e você quer uma qualidade de vida, você já sabe o caminho ali, aquele caminho para o seu sucesso, o caminho da sua prosperidade. Então, se você deu certo na sua cidade, você quer fazer essa mudança, você tem capacidade para se reerguer num outro local e manter a sua estabilidade ali, tá? O que é legal nisso, né? Você não precisa pedir permissão, pedir para alguém aqui o que você quer fazer. Você vai tomar a sua atitude. Então, você não precisa dar satisfação sobre as suas escolhas de trabalho, sobre as suas escolhas financeiras, tá? Então, você não vai precisar, inclusive, pedir empréstimo para banco para realizar o seu sonho, seja ele pequeno, médio ou grande, tá? Quando a gente vai falar da importância dessa liberdade, estabilidade financeira, que muitas pessoas pensam que a independência financeira é atingida quando os rendimentos financeiros são suficientes para que não seja necessário ter um emprego para a gente sustentar. Então, tentando falar de um jeito mais simples aqui, é aquela ideia de eu não precisar trabalhar e eu ter um salário, que é a aposentadoria. Então, é o que a gente conhece ali, simplificando, eu tenho um rendimento, eu tenho esse salário, eu não preciso trabalhar mais. Pode ser também que venha de algum tipo de investimento, um aluguel. Então, você conquistou durante a sua jornada de trabalho, anos trabalhando, você foi juntando dinheiro e tem um imóvel ali que você aluga, tá? Então, você recebe um aluguel ali do seu patrimônio. São exemplos aí de tipos de rendimento que você consegue ter. Então, um exemplo, tá? Mas, assim, vale lembrar que pode ter outros significados mais amplos aí, ou até mais simples, dentro desse caminho para essa independência financeira. Então, por exemplo, para algumas pessoas, comprar um celular, então eu vou aqui comprar um celular, eu quero comprar aquele celular da moda ali, sem ter que dar satisfação para ninguém. Então, é uma satisfação que naquele momento você tenha o dinheiro para comprar à vista. Eu quero esse celular e você vai lá e compra esse celular. Então você tem uma liberdade ali, eu tenho uma independência para comprar esse produto. Então, quando a gente alcança essa liberdade, uma das coisas que melhoram são de certa maneira, as preocupações com agora, né? São preocupações minimizadas, né? Então, são as contas que você fala, não, a conta vai vir, eu já estou com dinheiro aqui, entendeu? Então, assim, você vai ter preocupações no seu dia a dia, mas você vai estar preparado. Eu acho que essa preparação, juntamente com o planejamento, a gente começa a entender um pouquinho melhor esse conceito de liberdade financeira. Nós sempre vamos ter contas para pagar. Só que quando tem planejado e você tem aquele dinheiro, por exemplo, eu tenho R$ 2.000 para pagar de várias contas esse mês, e já está os R$ 2.000 separado, na hora que chegar, você já está ali bonitinho, entendeu? Então você tem uma clara evidência aqui do seu planejamento e
e você fica mais tranquilo. Acho que liberdade financeira também quer dizer tranquilidade com as suas contas para pagar e, lógico, ter uma sobra para você cada vez ir juntando e ter como se fosse aquela aposentadoria a mais ali, tá? Não, a ideia é não depender do que vem a aposentadoria do INSS, é você criar meios para você ter mais aposentadorias aí nesse meio aí. Então, você pode ter o aluguel, você pode ter rendimentos da sua aplicação, você pode ter outros meios aí, tá? Inclusive empreendendo, tendo ajudantes, aumentando ali o leque de atendimento, faturamento, lucro da sua empresa, tá? Então, tudo isso garante uma melhor qualidade de vida, tá? Então, você tira um pouquinho esse peso dessa preocupação com as contas básicas, né? Água, luz, telefone, a comida, né? A cesta básica do dia a dia. Então, uma pessoa que é livre financeiramente, ela pode fazer uma viagem, começar um curso, trocar de carro, sabendo que você tem como pagar por isso, tá? Isso é importante, não é fazer dívida, entrar no financiamento aqui de 6 anos, 10 anos, e você sem saber se pode pagar. Assim, eu não estou aqui também para falar, você não deve entrar no financiamento. Se for um financiamento com uma taxa baixinha e você sabe que vai conseguir pagar tranquilamente, beleza. Agora você entrar ali em cheque especial, cartão de crédito pagando o mínimo, isso já é fazer coisa errada. Então você vai pagar muito juro e você pode se enrolar. Então você pode fazer o financiamento, mas que seja favorável para você, tá? Mas se você atinge um nível ali de liberdade financeira, a ideia é que você juntou durante o tempo essa grana e você vai lá e compra à vista, tá? Esse seria um exemplo na teoria mais, dizer assim, o mais correto, tá? Mas nada impede do que eu te falei aqui, né? Você avaliar e ver se é a favor ou não, né? Nada, um exemplo básico aqui, pessoal, tem muitos vídeos que as pessoas falam de qual que é melhor? Eu financiar uma casa ou eu alugar? Eu comprar um carro ou usar aplicativo, né? Uber 99 e tal. Então, são situações que aí você põe na balança e calcula. Alguns casos vale a pena financiar, comprar, outros casos vale a pena alugar ou usar o aplicativo. Depende, tá? Então, também é importante conseguir ter esse discernimento para fazer análise, tá? Por exemplo, se você tem liberdade financeira, não precisa deixar de fazer um passeio no final de semana porque está sem dinheiro. Ou você não precisa escolher uma viagem mais barata. Então, a pessoa que tem a liberdade, ela junta dinheiro, faz investimentos e vai aumentar o patrimônio. E lógico, você vai. A ideia aqui não é rasgar dinheiro, tá, gente? Então, você pode ir lá fazer o seu passeio no final de semana, você pode escolher uma viagem, e aí você vai fazer contas se aquela viagem está cara ou não, se vale a pena, mas você vai ter um planejamento. É muito ligado com planejamento, com ter esse saldo em caixa, tá? Aqui no bolso. E é isso, você vai juntando, vai aumentando o seu patrimônio. Traz muito a ideia de que liberdade financeira é o conforto, é o poder de decidir como e o que você quer fazer para acumular esse patrimônio, organizar suas finanças. Então, é uma ideia que você está ali no controle do seu dinheiro, do seu patrimônio. Então, ao alcançar essa autonomia, se torna assim imprescindível lidar com escolhas, tomar as rédeas da sua própria vida. Então, esse caminho faz com que a gente amplie o nosso potencial em alguns fatores, né? Então, por exemplo, a gente começa a fazer coisas com um propósito mais definido, tá? Por que pensamentos filosóficos aqui? Pô, por que eu estou aqui na Terra? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? O que eu posso fazer para beneficiar o meu cliente? Como que eu posso ajudar o próximo? Você vai criando propósitos, e isso vai juntando um pensamento em você. O que você faz,
ele vai, de certa maneira, atingir ali uma sementinha dentro do seu propósito, tá? Então não é aquela coisa, eu não trabalho só por trabalhar ou deixo a vida me levar, eu trabalho porque eu quero fazer a diferença na vida do meu cliente, eu quero fazer a diferença no meu bairro, eu vou ajudar ali a ONG de crianças, eu vou ali gerar empregos por isso, tá? Então você vai gerar qualidade de vida, você vai gerar segurança na casa dos seus clientes, você vai ter ali uma definição que não é ali só fazer por fazer, tá? Então, normalmente quando as pessoas com a mentalidade de prosperidade, você percebe uma questão de propósito, tá? O porquê eu estou aqui e faço o que eu faço. É nessa pegada. A gente mantém as nossas capacidades de fazer escolhas financeiras saudáveis. Então a gente não entra ali num quê de desespero. Não, eu tomo uma decisão com cautela, eu pondero aqui nesse lado, pode ser prejudicial, não, aqui pode ser legal, eu escuto o outro e aí você faz as suas escolhas, tá? A gente acaba buscando mais informação e conhecimento sobre economia, sobre mercado, sobre aplicações, sobre tipos que está em volta ali do mercado, das finanças, tá? Então, buscar conhecimento também faz parte. A gente também assume a responsabilidade por nossos atos, entre outras atitudes que a gente desenvolve e que a gente nem sabia que a gente possuía. Então, nós temos muitas características e garra ali para fazer a diferença nas nossas vidas, na nossa família e quem está ao redor, tá? Ao redor é o seu cliente, seu funcionário, seu parceiro, tá? Se eu for trazer aqui benefícios, alguns dizem que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas eu posso dizer que ele abre muitas portas, principalmente quando se você sabe utilizar ao seu favor. Então, essa independência traz benefícios, tá? Então, te dá liberdade para investir mais em si mesmo, dedicar a outras atividades que você gosta, hobbies, aprender outras habilidades, passar tempo com a família. Você está assistindo um filme, você está jogando bola, mas você sabe que você vai deitar tranquilo à noite, travesseiro, as contas estão pagas e no outro dia você vai trabalhar, vai correr atrás, mas sem desespero, tá? Então, é importante também, nada acontece da noite para o dia. Então, por isso você deve começar a juntar o dinheiro hoje, a cada dia, tá? O suficiente para você viver também por um período. Então, imagina assim, a gente ouviu falar na pandemia a questão da reserva de emergência, tá? Então, esse é importante. Então, pode variar aí de 3, 6, 12 meses, e hoje algumas pessoas falam até 2 anos. Então, por exemplo, se as suas despesas são R$ 1.500 por mês, então se você for considerar 6 meses, você precisa juntar R$ 9.000, certo? Se for juntar por um ano, você tem que juntar R$ 18.000. Então, no exemplo da pandemia, vamos imaginar que a pandemia ficou um ano, né? Deu aquela paralisação, não podia sair na rua, fosse um ano o lockdown. Como que você pagaria as suas despesas, suas contas em um ano se você não tivesse reserva? Então, o fato de você ter juntado R$ 18.000 durante um tempo aí, que seja alguns anos, meses, você vai juntando, vai pondo numa aplicação ali, uma renda fixa, por exemplo, que você vai sacando todo mês esses R$ 1.500 e aí você consegue usar ali para emergência, tá? Então, a ideia quando a gente vai falar de liberdade financeira, a gente pensa nessa mesma questão da reserva de emergência, mas no pensamento de aposentadoria, de você ter uma reserva, uma renda. Então, você tem essa aplicação aqui que é para reserva de emergência para o dia a dia, mas você também vai estar projetando
para o futuro, tá? Mas perceba que a mentalidade é a mesma, é juntar dinheiro para você ter ali para você disponível, seja para uma emergência, seja para um lazer, seja para quando estiver aposentado, seja para fazer uma viagem, tá? Então é tudo isso. É junto e misturado aí. Então você pode pegar ali 10, 20% da sua renda e ir juntando todo mês. E o restante dos outros percentuais você vai mesclar ali. Percentual para despesa ali, água, luz, energia, cesta básica, se tiver aluguel, coisas que realmente não tem como sair. Aí você vai pôr um pedaço ali para lazer, tá? Família, educação, e aí você tem essa sobra que é para aplicar, reinvestir e que vai gerar essa reserva de emergência e reserva futura ali para sua aposentadoria ou usar ali em lazer, em sonhos que você quer realizar. A questão de ter essa independência é mais do que isso, tá? É você não depender deles e ter essas reservas e ter ali uma autonomia. Então, vamos falar um pouquinho de três benefícios de ter essa liberdade. Então, você vai ter mais estabilidade, e a estabilidade é sinônimo de ter uma vida tranquila, sem preocupações sobre como ganhar o dinheiro, sobre como pagar suas dívidas, é ter mais qualidade de vida, tá? Quando você conquista a sua liberdade financeira, ter mais qualidade de vida se torna apenas uma das inúmeras consequências positivas. Essa qualidade é o tempo com a família, é viagem, é praticar um esporte, é aprender alguma coisa nova, vai aprender a tocar um instrumento musical, vai ler livro, vai. Meu, é isso, tá? Também está incluso nesses três benefícios. Menos estresse, meu amigo! Menos estresse. Imagine dormir em paz todas as noites, sem se estressar com as contas que estão chegando, que estão para vencer, tá bom? E vamos falar aí de passos, né? Como começar a alcançar esse nível de não ter a preocupação com o dinheiro. Então, assim, não existe fórmula mágica. Então, cada pessoa possui sonhos, possui metas diferentes. Mas eu diria que o primeiro passo é autoconhecimento dos seus ganhos e seus gastos. Então, a partir deste momento, meu amigo eletricista, que você deseja que o dinheiro trabalhe para você, invista hoje, a cada dia, hoje, amanhã, semana que vem, um pouquinho a cada dia. Por investimento, eu falo tanto do investimento financeiro, quanto da sua educação, da sua persistência com cursos, com formação, buscar um autoconhecimento para isso também, porque você vai se valorizando na profissão, o seu passe vai valendo mais, nisso você vai aumentar o final, o seu salário, o seu faturamento, e aí você vai conseguindo juntar mais dinheiro também, tá? Então, também é importante entender que a sua vida é a sua vida e a vida do Joãozinho é do Joãozinho, tá? Vocês têm realidades diferentes, pensamentos diferentes, sonhos diferentes. Então, é importante entender isso, essa noção do que você quer para a sua vida, do que você deseja. É importante que você tenha essa noção dos seus ganhos, dos seus gastos. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade de consumo e ninguém consegue fugir disso, tá? Então é importante entender que para continuar a ter acesso do que você gosta, é necessário ter meios que possibilitem o financiamento dessa vida que você deseja. Então, é uma mistura ali de gastos e ganhos, né? O que você ganha ali de dinheiro com gasto, sobrou é o lucro que você tem um caixa. O que você vai fazer com esse caixa? Vou torrar tudo na balada, eu vou gastar tudo aqui, bebida, vou fazer uma viagem, tá aí o mês que vem, você já começa com zero. Será que não vale a pena eu tirar uma parte, juntar um percentual por mês, para daí aumentar a consciência e juntando, e daqui 10 anos eu estar estabilizado? Tá? É sobre isso. Segundo ponto, buscar educação financeira
para você poder se planejar. Então, na busca por essa liberdade financeira, olha lá a palavrinha mágica, o planejamento. Planejamento financeiro é essencial, tá? Então, a base do planejamento é justamente a educação financeira. Então, a educação financeira começa bem no início da infância, passa pela adolescência e chega na vida adulta, tá? Quando criança, geralmente há todo um ecossistema ao redor que faz não ser necessário se preocupar com dinheiro. A criança parece que é blindada, não faz parte da nossa cultura de educação aqui no Brasil, infelizmente. Empreendedorismo e educação financeira é algo novo na base de algumas escolas, tá? Eu acho que é essencial. Infelizmente, eu não tive, provavelmente você, meu amigo, não teve. A gente aprendeu na raça e depois de adulto. Então, é importante que desde criança a gente interaja com o dinheiro, pense em características empreendedoras para a gente evoluir e entender que nada cai no colo, nada vem de graça, tá? Então, se você, meu amigo eletricista, é pai, se você, amiga eletricista, é mãe, vale a pena ensinar seus filhos a lidar com dinheiro desde jovenzinho, tá? Pois na vida adulta ele vai ter ali uma noção, né, do que é o dinheiro, do que fazer, como trabalhar. Vai ter erros, mas talvez vai errar menos, tá? Quando adolescente, tem aquela questão de ganhar mesada, né? Então, é um tipo de ensinamento. Então, começar ali a entender o que é aquela mesada, aquele dinheiro é seu, como você administra, tá? Então, é um exemplo ali de educação. Eu tenho crianças de filhos de amigo, casais de amigo, que a criança usa a mesada para empreender. Ó. Compra, por exemplo, flores no CEAGESP, no CEASA, aqui em São Paulo, revende, faz live na internet, entrega a flor, e o que acontece? Ela gera lucro, gera prejuízo, aprende, erra, evolui, e algumas vezes vai ganhando um tutuzinho. A mesada dela aqui, vamos imaginar, vou chutar um valor aqui, se for R$ 50, pode ser que ela se transforme em 100. No outro mês ela se transforma em 200. Olha só que doideira, tá? Um outro ponto aí, um terceiro ponto, comprometimento e organização. Então, ter foco, persistência são características interessantes para um profissional de sucesso. Então, nada é assim, se solidifica, se constrói da noite para o dia. Então, ficar atento aos próprios investimentos, ao que está acontecendo no mercado é fundamental, estar antenado, tá? E para ter, de fato, o controle dos próprios gastos, é preciso ter a reserva de segurança que a gente comentou. Sim, então, com essa reserva, se surgir crise, a gente está vendo aí uma guerra na Rússia, então respinga alguma coisa aqui no Brasil, de repente trava, a gente passou pela pandemia, né? Ainda tem resquícios, então tudo isso faz com que, se você tem uma preparação, uma reserva, você tome uma atitude com mais serenidade, você não vai para o desespero. Então, é importante, até mentalmente é importante. Então, o profissional próspero, ele consegue tomar decisões certas, assim, decisões mais realistas, nem tão pessimista, nem tão otimista, né? Nem tão otimista ali demais. Também é muito importante pensar no seu eu futuro. Então, dessa forma, o foco não sai da mente, tá? Então, a ideia é que você entenda que quando você é um profissional autônomo, você, em muitos casos que a gente conversa aqui com a galera que vem ver os vídeos, são eu, empresa, né? Então você, às vezes tem um ajudante, às vezes não tem, você tem que se virar sozinho, tem que divulgar sua empresa, tem que telefonar, tem que prospectar cliente, tem que fazer networking, tem que, uma porrada de coisa, né? Você tem que divulgar sua empresa, você tem que pagar imposto, você tem que falar às vezes com o contador,
ou não, você vai ali, se vira para fazer ali os seus pagamentos, você é tanto contato que você até faz instalações elétricas, você até faz a sua formação técnica. Então, é muito louco os desafios da gente empreender, né? Eu empreendo aí já faz alguns anos. Não sou um eletricista de formação, mas eu lido com eletricista praticamente todos os meus dias. Então, a gente entende, né? Tem uma sinergia. Eu estou aqui com iluminação, com loja e tal. Eu vejo, tenho contato, a gente vê as dores dos clientes, eu vejo as dores de vocês. E é bacana ver quando o eletricista encaixa, vem com a solução para a dor do cliente, e o cliente, puta, aquele cara é 10, aí aquela indicação que a gente faz traz uma satisfação, um resultado bacana para o cliente e a parceria vai ficando bacana. Então, são atitudes empreendedoras que o eletricista faz, você, eletricista, faz a diferença na vida do cliente, é valorizado, com o tempo você passa a ter um maior rendimento. Trazemos aqui várias dicas aqui no canal, né? Até convido novamente para você se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui a gente está trazendo realmente um método aqui no canal para você se tornar o que eu chamo do eletricista do futuro. Então, e o 2x é de crescimento, é para você acelerar o crescimento realmente. Então, fiquem atentos, dicas de empreendedorismo, dicas um pouco técnicas, um pouco abstratas, dicas financeiras, dicas de mentalidade, tudo junto, tudo misturado aqui. É isso, bem-vindos ao canal e até o próximo vídeo. Valeu, até mais!